Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas, quando estava a sós com os discípulos, lhe explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra e a terra produz o fruto por si mesma. Hoje, Jesus nos oferece duas imagens de grande intensidade espiritual: a parábola do crescimento da semente e a parábola do grão de mostarda. São imagens da vida ordinária que resultavam familiares aos homens e mulheres que o escutavam. Acostumados, como estavam a semear, regar e colher. Jesus utiliza algo que lhes era conhecido, agricultura, para lhes ilustrar sobre algo que não lhes era conhecido, o reino de Deus. Efetivamente, o Senhor lhes revela algo de seu reino espiritual. Na primeira parábola, lhes disse: O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Marcos 4:26. E introduz a segunda, dizendo: Com que ainda podemos comparar o reino de Deus? É como um grão de mostarda. Marcos 4:30. A maior parte de nós temos já pouco em comum com os homens e mulheres do tempo de Jesus. E, porém, estas parábolas continuam ressoando nas nossas mentes modernas, porque detrás do semear, do regar e da colheita, instruímos o que Jesus nos está dizendo. Deus exortou algo divino nos nossos corações humanos. O que é o reino de Deus? É Jesus mesmo. Nos lembra Bento XVI. E nossa alma é o lugar essencial onde se encontra o reino de Deus? Deus quer viver e crescer no nosso interior. Procuremos a sabedoria de Deus e obedeçamos às suas insinuações interiores. Se o fazemos, então nossa vida adquirirá uma força e intensidade difíceis de imaginar. Se correspondermos pacientemente à sua graça, sua vida divina crescerá na nossa alma, como a semente cresce no campo. Tal como o místico medieval Meister Eckhart expressou belamente:
A semente de Deus está em nós. Se o agricultor é inteligente e trabalhador, crescerá para ser Deus, para ser de Deus, cuja semente é. Seus frutos serão da natureza de Deus. A semente da pera se transforma em árvore da pera, a semente da noz em árvore de nogueira. A semente de Deus se transforma em Deus. E Deus está em cada um de nós. Temos que cultivar essa pequena semente que Deus introduz em cada um de nós, para que essa semente ela possa germinar e dar muitos frutos. Amados e queridos irmãos, vamos agradecer e louvar ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai onipotente, onisciente, onipresente, o nosso Criador, o que nos fez a sua imagem e semelhança. Busquemos essa sabedoria que está em Deus, essa sabedoria do alto, pois Ele diz, aquele que quer recebe, peça. Vamos pedir e clamar que o Senhor Ele nos dê a sabedoria divina, para assim meditar em suas santas palavras dia e noite e fazer com que ela venha germinar dentro de nós, para que possamos dar muitos e muitos frutos, obedecendo ao nosso Pai, obedecendo a Deus sobre todas as coisas e buscando a Ele com toda a força, com todo o nosso entendimento. Busquemos enquanto Ele se deixa encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.